Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gladstone Felipe, estou aqui dividindo essa mesa com meu grande amigo Marcos Paulo, professor Marcos Paulo. Eu sou servidor público, sou professor de Direito aqui do curso Fórum e eu estou aqui para discutir um assunto que é muito importante, um assunto que está na moda, um assunto que está gerando discussão, debate na mídia, nas escolas, nas faculdades, nas rodas de amigo, até mesmo no chopp de sexta-feira. É um assunto que está gerando bastante controvérsias e bastante discussão. Então, eu estou aqui para a gente trazer a intervenção federal como tema, para a gente poder debater, discutir, saber um pouquinho da visão constitucional administrativa desse tema e da visão penal também, nada melhor do que esse meu grande amigo, o professor Marcos Paulo, para trazer esse viés aí do direito penal. Eu quero começar a dizer o seguinte: a gente está diante de um cenário inédito desde a Constituição de 88, a gente está diante de uma intervenção federal. As pessoas, às vezes, até a mídia já confundiu intervenção federal com intervenção militar. A gente não pode confundir isso, né? Intervenção militar, a gente não existe, não contempla esse termo intervenção militar, isso seria um golpe militar. A gente tem uma intervenção federal que é liderada por um interventor que, por coincidência, é militar. Então não dá para confundir. Intervenção federal é uma medida prevista na nossa Constituição, lá nos artigos 34 ao artigo 36 da Constituição, e a intervenção federal, ela se opera, ela se executa em situações em que é necessário manter a ordem. É o que está acontecendo agora. Nós temos uma situação de quase calamidade aqui no estado do Rio de Janeiro, uma situação que abala o sistema de segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso é notório, isso é divulgado na imprensa. Nós vivemos sobre o palio do medo. Isso aí, todo mundo aqui, em alguma circunstância, já foi assaltado, já sofreu uma situação de violência. E para nós aqui, a violência está se tornando algo comum, banal. Hoje em dia é comum você sair sem relógio, hoje em dia é comum você ter um seguro de carro caro, porque nós vivemos uma situação de insegurança. Insegurança em relação à violência, insegurança em relação à própria integridade física, né? Bom, a gente já colocou aqui as bases constitucionais da intervenção federal. O importante também é ressaltar o seguinte: a intervenção federal, ela desloca a competência de um setor, de uma área do Estado para a União Federal. O que significa dizer o seguinte: a partir da decretação da intervenção federal, a área de segurança pública, ela foi deslocada da competência do Estado, que é uma competência estadual, e passou para as mãos da União Federal. Só isso, nada mais do que isso. E aí a gente não tem uma situação em que há limitação de direitos, isso não ocorre na intervenção federal, não há medidas coercitivas graves, isso não ocorre na intervenção federal, nem mesmo as competências da Polícia Militar e da Polícia Civil são afetadas com a intervenção federal. O que acontece é como se a gente estivesse zerando o sistema de segurança aqui, entregando na mão de um interventor que é ligado à União Federal, e esse interventor vai adotar uma política, um planejamento para tentar conter essa onda de violência, para tentar dar um jeito nesse caos social que a gente vive aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem um pouco de exagero? Um pouco. O Rio de Janeiro nem é, assim, o estado mais violento da federação, mas aqui é uma vitrine. O Rio de Janeiro é badalado, tá na mídia, e o que acaba tornando a coisa muito pior do que ela realmente é. Mas, na minha opinião, na minha forma de ver, a intervenção era necessária. Tem um viés político aí? Sem dúvida tem. Mas, para mim, alguma coisa tinha que ser feito. E a intervenção federal, ela veio exatamente para tentar ajudar nesse cenário caótico que a gente vive. Então, na minha opinião, eu como administrativista, entendo que a intervenção federal era necessária, a intervenção federal vai dar uma resposta rápida à sociedade, não estou dizendo que ela vai, em curto prazo, resolver o problema da segurança, não vai resolver, mas pelo menos é uma satisfação que é dada para a sociedade, é algo que eu vejo com bons olhos, de maneira positiva. Mas isso é uma visão minha, constitucional. Seria muito legal ouvir também a opinião de um especialista em direito penal, de um professor brilhante que está aqui do meu lado, o professor Marcos Paulo. Eu gostaria muito de saber, professor, o que você pensa também sobre a necessidade ou não, esse olhar penal aí, né, sobre a intervenção federal. Maravilha. Glad, olha só, antes de mais nada, né, para você que não me conhece, me chamo Marcos Paulo, sou defensor público no estado do Rio de Janeiro,
sou professor de processo penal e execução penal do curso Fórum, de outras escolas oficiais também, mestre em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autor de algumas obras em processo penal. E antes de mais nada, né, em relação à intervenção federal, Cláudio, me parece que a gente tem que fazer aqui um corte, tá? Chances de eventual inconstitucionalidade do decreto de intervenção federal. Reputo mínimas. Por que mínimas? Em deferência, sobretudo, ao artigo 2º da Constituição. Por que em deferência ao artigo 2º da Constituição? Porque, quer queira ou não, o decreto de intervenção federal proveio do Poder Executivo, se submeteu ao aval do Congresso Nacional, ou seja, de representantes do povo. Então, se estamos falando de um decreto, né, que proveio do Poder Executivo, né, que tem também a sua origem no povo, é um cargo eletivo, e se foi avalizado pelo Congresso Nacional, me parece demasiado qualquer expectativa de o Supremo vir a declará-lo inconstitucional, porque isso significaria questionar a própria opção do Executivo e do Poder Legislativo. Isso destoaria completamente do princípio da separação e independência entre os poderes da República. Sim. E eu concordo com você no sentido de que, quando pensamos, né, a intervenção, né, que teria sido o fundamento do artigo 34.3 da Constituição, né, por termo a grave comprometimento da ordem pública, nós temos que ter a consciência de que isso é um juízo eminentemente político. Sim. Ou seja, nós podemos até discordar, e antecipo a você e a quem nos assiste, que discordaremos, mas é uma discordância de cunho político. Sim. E nenhum diploma legal pode ser declarado inconstitucional à luz de uma mera divergência de ideias, à luz de uma mera divergência ideológica. Entendo que a intervenção federal é uma medida extrema, porque vulnera claramente o nosso pacto federativo, e o meu olhar é mais rigoroso sobre o comprometimento da ordem pública, no sentido de que uma intervenção federal teria vez, na minha concepção, se as instituições não estivessem funcionando de todo, ou seja, se estivéssemos vivendo o mais absoluto caos. Entretanto, se sairmos às ruas, nós verificaremos, né, a Polícia Militar no exercício do policiamento ostensivo, as delegacias funcionando, audiências acontecendo, Ministério Público atuando, as prestações jurisdicionais sendo dadas, enfim. Não vejo uma quadra de absoluta insuficiência das instituições do Estado do Rio de Janeiro que justificasse essa intervenção federal, até porque nós temos um cenário que, na realidade, não é de hoje, né? Sobretudo para aquele que de repente, seja de outro estado, esteja nos assistindo, ou que não tenha tanta familiaridade com a justiça penal, nós temos quadros que se repetem há décadas. E quando eu me refiro a décadas, não estou me referindo à atual, não estou me referindo à anterior, estou me referindo à década de 90, século passado. Uhum. Situações nas quais, por exemplo, intimações, notificações, citações não são cumpridas porque réus, testemunhas, vítimas residem em áreas intituladas de risco, porque dominadas por organização criminosa, na qual simplesmente nós não temos Estado. Ou seja, isso não é uma realidade de hoje, é uma realidade de sempre. E que, no fundo, já permitiria, sob esse ângulo, uma eventual intervenção federal em momento anterior, mas que não ocorreu. Sim. Ou seja, mas repito, isso é um juízo político. Eu tenho dúvidas, por exemplo, os episódios do último carnaval, né, foram determinantes para a intervenção federal por conta de atos de violência, inclusive bárbara, gratuita, ocorridos em bairros como Copacabana, Ipanema, Leblon, né, invasão de supermercado no Leblon, tá, violência gratuita a uma idosa em Ipanema. Só que, se pararmos para pensar, em inúmeros casos, nós temos o fechamento de comércios
em comunidades carentes, amando, por exemplo, do tráfico. O que, na minha ótica, é algo tão grave quanto. Porém, que ocorre aonde? Em comunidades carentes, que não tem a voz política, nem midiática, quando se pensa em violência batendo as portas de Copacabana, Ipanema, Leblon, que são naturalmente bairros habitados por agentes políticos, grandes agentes econômicos, etc. Então, isso, inegavelmente, numa análise crítica minha, potencializou a edição desse decreto de intervenção federal. Mas eu repito, acho que, sinceramente, isso é uma questão de divergência política, porque o que é entre nós, né, comprometimento da ordem pública? Isso é algo absolutamente subjetivo. Ou seja, é algo absolutamente vago. E descabe articular eventual inconstitucionalidade de diploma legal no campo de mera divergência ideológica. Então, eu concordo com você de que eu não vejo campo para a inconstitucionalidade do decreto de intervenção federal. Mas, Gládio, e fazendo coro, né, a sua belíssima exposição, inauguração desse tema, né, existe, entretanto, um dispositivo do decreto de intervenção federal 9288, de 16 de fevereiro de 2018, que me incomoda demasiadamente, que é o artigo 2º, parágrafo único, quando assenta que o interventor exerce função de natureza militar. Esse dispositivo, esse sim, tem potencial de ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Porque, como você bem disse, o interventor, ele vai exercer atribuições de natureza civil. Isso aí. Ele não vai exercer nenhuma atribuição de natureza militar. O fato de o interventor ser um membro das Forças Armadas é dado circunstancial. Sim. Poderia não sê-lo. Mas a função por ele exercida não é militar. É uma função civil. Agora, isso me causa um mal-estar. Por quê? Porque esse artigo 2º, parágrafo único, do decreto 9288 teve um destino certo. Qual foi? A recente modificação operada no Código Penal Militar. Mais precisamente, no artigo 9º, e aí me refiro, né, a parágrafos 1º e 2º. Por quê? Porque crimes dolosos contra a vida de civil, praticado por militar, sempre foram da competência do Tribunal do Júri. Mesmo se perpetrados em situação de atividade. E uma novidade trazida, embutida no parágrafo 2º do artigo 9º, é que, em se tratando de membros das Forças Armadas, que é o nosso cenário, Exército, Marinha e Aeronáutica, se for um crime doloso contra a vida de civil, praticado por membros das Forças Armadas, ou seja, vamos esquecer Polícia Militar, vamos esquecer bombeiros militares, em operação de paz ou garantia da lei e da ordem, por lei, a competência seria da Justiça Militar. Por lei, a competência seria da Justiça Castrense. Isso gera um debate absurdo. E nessa toada, quero também trazer uma outra hipótese, que seria um crime que um civil viesse a cometer contra um membro das Forças Armadas que estivesse no exercício da função. Hipótese em que também teríamos a competência da Justiça Militar, e aí é óbvio, Justiça Militar da União. Então, numa interpretação absolutamente textual, deixar isso bem claro, do artigo 2º, parágrafo único do Decreto 9288, combinado com o artigo 9º do CPM, redação atual, nós estaríamos nesses dois cenários, civil atentando contra membros das Forças Armadas. E o contrário? E crime doloso contra a vida civil praticado por militar em situação de atividade, ou seja, nessa missão de restabelecimento da ordem. Textualmente, a competência seria da Justiça Militar
da União. Esse tema, inegavelmente, vai merecer debate e debate bem acalorado. Por quê? Primeiro, qual seria a premissa para tanto? Imaginar que esse interventor estaria exercendo uma atividade de natureza militar e que, portanto, os seus, aspas, comandados, ou seja, membros das Forças Armadas, estariam, portanto, exercendo uma atividade de natureza militar. Sim. Isso, não fico em cima do muro, nós estamos aqui para isso, me parece flagrantemente inconstitucional. Sim. A começar pelo parágrafo único do artigo 2º do Decreto 9288, ao estabelecer que o interventor exerceria uma atividade de natureza militar. Não é. É natureza civil. Sim. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que os membros das Forças Armadas estão realizando, na realidade, nada mais é, vamos botar os devidos pingos nos is, do que policiamento ostensivo. Não é nenhuma atividade militar típica, nenhuma atividade militar própria. E aí surge uma divergência já aberta no Supremo Tribunal Federal, que inclusive já foi encaminhada para o Pleno, ante a divergência verificada entre a primeira e a segunda turmas do Supremo Tribunal Federal. Por quê? A primeira turma é textual, tá? E aí estou me referindo à hipótese, desde sempre, que seria um civil atentando contra um membro das Forças Armadas. Primeira turma, não interessa, é membro das Forças Armadas no exercício da sua função. Então, estamos atentando contra as instituições militares. Então, a competência seria da Justiça Militar da União. Primeira turma do Supremo. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal a esse respeito. Não. De fato, estamos atentando contra um serviço federal, porque prestado pelas Forças Armadas, União. Mas, por não ser uma atividade militar típica, e sim policiamento ostensivo, teríamos a competência da Justiça Federal comum. Inegavelmente, a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro vai acelerar a discussão no Pleno sobre esse tema. E, em relação a crime doloso contra a vida de civil, praticado por membros das Forças Armadas, reitero, esqueçam Polícia Militar, Bombeiro Militar, praticados ainda que em situação de atividade. Ponto pacífico de que essa atividade não tem natureza militar propriamente dita. Até porque é policiamento o quê? Ostensivo. E aí a dúvida que vai surgir e aí? E nesse caso? Vamos realmente entender por aplicar o artigo 9º, parágrafos 1º e 2º e fixar a competência da Justiça Militar da União? Ou pensaríamos, para esses casos, no Tribunal do Júri? Porém, Tribunal do Júri Federal. Porque não apaga o fato de que, se um membro das Forças Armadas atenta contra a vida de um civil em situação de atividade, ele estaria desvirtuando um serviço prestado pela União. Por desvirtuar um serviço prestado pela União, teríamos a competência da Justiça Federal, fixada nos termos do artigo 109, 4 da Constituição. Porém, por ser crime doloso contra a vida, aí, Tribunal do Júri, o quê? Federal. Isso vai ser objeto de debate. E também vai perpassar pela necessidade ou não de se estabelecer uma interpretação conforme ao artigo 9º do Código Penal Militar. Por quê? Fato é um policiamento ostensivo. E fato é que a Justiça Militar da União é uma justiça especial. Se é uma justiça especial, a interpretação há de ser sempre o quê? Restritiva. E não o quê? Ampliativa. Então, se a interpretação tem que ser restritiva, tá? E não ampliativa, causaria espécie que, em se tratando de crimes dolosos contra a vida de civil, né, praticado por membros das Forças Armadas em operações que não são tipicamente militares, mas de paz, de restabelecimento da ordem, a traduzir policiamento ostensivo, que afastássemos o Tribunal do Júri Federal em prol da Justiça Militar da União. Há, inclusive, já vozes nesse sentido, como, por exemplo, a do professor Afrânio Silva Jardim, e eu concordo com essa ponderação. Não vejo óbice algum em eventual
alargamento da competência da Justiça Militar, considerada sua raiz constitucional. Artigo 124 da Constituição. Não vejo nenhum problema nisso. Ou seja, a Justiça Militar foi apresentada pela Constituição, pelo Poder Constituinte originário, tal qual foi o Tribunal do Júri. E sabemos que o Poder Constituinte originário pode excepcionar as suas próprias regras. Agora, me parece perigosa a vulgarização dessa competência da Justiça Militar, considerados crimes dolosos contra a vida de civil, praticados por militares, quando no exercício de atividades que, na realidade, não são propriamente militares, e sim policiamento ostensivo. Ou seja, rapaz... Isso vai gerar pânico. É uma questão, sim. E isso está na ordem do dia, porque isso vai precipitar um posicionamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ele vai ter que se manifestar em breve. Sim, inclusive acerca da constitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º do CPM. Agora, de qualquer maneira, lá de uma outra questão, né, que tem gerado muito, que tem sido muito tormentoso, né, é a questão pertinente aos mandados coletivos, né, o anúncio de mandados coletivos. Não, antes de você falar sobre esse assunto, que é um assunto também que a gente provavelmente vai divergir, mas só para fazer um parêntese rapidinho no que você disse, eu concordo com a questão do decreto, do artigo 2º, parágrafo único do decreto, realmente não é atividade militar, é atividade civil, estou de pleno acordo com você em relação a isso. Só mais um detalhe importante. Outra questão que já foi inclusive objeto de uma ação perante o Supremo Tribunal Federal é em relação à necessidade de um prévio oitiva dos conselhos, que não foi feito. O decreto foi publicado sem ter sido ouvido o Conselho da República e nem o Conselho de Defesa Nacional. Verdade. E aí foi arguída a inconstitucionalidade desse decreto em razão disso. Tá inclusive lá para análise. Creio eu que isso não vai cair, não vai dar em nada, né? Por quê? Porque a função dos conselhos é opinativa. O que o conselho faz é opinar, é consultivo, é um conselho consultivo. Ele não vincula. Então, assim, nesse aspecto, não vejo inconstitucionalidade a falta de uma opinião prévia dos conselhos. Mas em relação à atividade que você apontou aí, estou de pleno acordo. Essa atividade não é militar, é uma atividade civil. Sim. E aí entra em toda a questão de competência que você colocou aqui. Sim, sem dúvida. E sinceramente, acho aquela coisa. Argumentos para uma eventual inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal vai ter. Até mesmo esse, por não ter sido observado, né, de maneira estrita, né, o devido processo legislativo concernente à edição do Decreto de Intervenção Federal. Sim. Mas eu concordo que o fato de já termos tido um pronunciamento do Executivo endossado pelo Congresso, pelo Legislativo, acho que inegavelmente torna essa argumentação frágil. Frágil, ainda mais partindo da premissa com a qual concordamos, de que estamos diante de um juízo eminentemente político. Eu concordo com você. Sabe, se fosse um juízo técnico, aí o papo seria outro. Tem mais um detalhe Mas importante. Sendo um juízo político... Mas tem mais uma questão importante em relação ao juízo técnico, político, né, que você está mencionando aí. A gente não pode esquecer que a gente está em ano de eleição. Sim. E a gente não pode esquecer que provavelmente o atual presidente, não sei nem se cabe aqui uma discussão dessa, mas vai vir candidato. Embora ele negue, nos bastidores há uma opinião nesse sentido. E a gente também não pode esquecer que ele tem um adversário político que é forte aqui no Rio de Janeiro. Sim. Certo? Sem dúvida. Que é na área de segurança pública. Os índices de rejeição do atual presidente são péssimos no estado do Rio de Janeiro. Então é uma jogada política sensacional. Ele chega no final do ano com índices de criminalidade menores aqui no Rio, ele vai ter uma projeção muito maior. Então tem um viés político aí. Tem um viés político, com certeza tem. Sem dúvida. E outras. Ao estabelecer a própria intervenção federal, ele se livra de uma batata quente, que seria a reforma da Previdência. Com certeza. É outra questão. Aspas, de maneira supostamente nobre, no sentido para resolver um problema de segurança. Perfeito. E é algo que vai atender que torna confortável, inclusive, os membros do Congresso Nacional. Exatamente, todo mundo se livra dessa batata. Porque, sim, e até porque nós sabemos que o funcionalismo público, ele tem um papel extremamente importante, sobretudo na eleição do Congresso Nacional. Nós temos vários congressistas
que tem, né, como fonte de votos, né, de eleitores, inegavelmente o funcionalismo público. Por isso que é um tema tão delicado, né, tão delicado. E isso, de qualquer maneira, né, enfim, vamos falar e recair na mesma questão, que o juízo foi político, essa que é a verdade. Foi, é verdade.